que diz para você? O que te informa esses valores? Celebração? Festa? É Natal, né? Natal. Essa celebração, essa festa, ela é mais importante para Deus do que para mim e para você. Ela é mais importante para Deus do que você possa imaginar. Sabe, por causa desses valores, o Espírito Santo me lembra que existiu um unigênito e era um plano, e o plano deu certo. Era o plano da semente, porque o maior semeador de todos os tempos é esse Deus que semeou Jesus. E sabe por que ele fica tão feliz e tão alegre? Porque por causa dessa única semente chamada Jesus. Ele vê você e eu aqui. Nós somos o fruto dessa semente. E sabe esse padrão de semente? Ele continua porque ele é uma verdade. E eu vou falar algumas verdades aqui nesse dia, nessa manhã. Uma das verdades é que esse padrão precisa continuar sendo seguido. Esse Jesus semente, ele tinha a opção de dizer não. Você lembra dessa passagem, dessa fala, que se fosse possível afastar dele esse cálice, essa tarefa. Eu e você, nós temos a opção de semear ou não semear. Porque palavras são sementes. Aquilo que você ouve aqui, eu aprendi com o meu apóstolo que esse é um ambiente profético. Ou seja, os sois de Deus, junto com o souzo de Deus, que dá esse nome, esse significado fantástico de sozoi, cura, libertação, salvação e vida de Deus estão operando aqui cada vez que a gente se reúne. Então, se eu fosse você, eu ficava atento ao que é dito nesse lugar, seja por quem for. E quando eu digo esse lugar, talvez você está imaginando alguém que está com o microfone. Eu preciso te dizer uma coisa: independente do microfone, você pode estar liberando vida em cada pessoa, no ouvido, apertando a mão, individual. Ninguém vai estar te vendo, o Mano André te falou, mas os céus vão estar te vendo. Crescer em graça diante dos homens, mas também diante de Deus. Esse é o que a gente chama do momento de generosidade. E tem uma Bíblia aqui, é a palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua, e com muito temor, porque eu quis te mostrar que tinha uma Bíblia, porque agora existe uma palavra aberta. Não é a minha palavra, não é a palavra da apóstola, não é a palavra do apóstolo, nem de nenhum dos pastores, é a palavra do grande semeador. E se esse grande semeador, ele fala, e se realmente eu valorizo quem ele é, o que ele fez, o que ele é para mim, a voz dele, e se eu sei que ela traz vida, cura, salvação e libertação, eu vou ouvir, e mais do que isso, eu vou obedecer. Palavras são sementes. Você tem um livro aqui, na verdade, 66, cheio de sementes. Eu quero chamar a nossa atenção com muito carinho, com muito amor. Quanto tempo a gente tem mergulhado nessa floresta? Se palavras são sementes, se você tem sementes no seu bolso, porque a Bíblia me afirma que Deus dá semente onde semeia, quantas florestas tem exatamente agora no teu bolso ou no teu pix? Uma das coisas que tem funcionado para mim, eu sou grato a essa igreja, mas eu preciso honrar minha esposa, que por muito tempo eu era um comedor de sementes, eu era um ladrão de sementes, e essa é a verdade. E quando eu fui despertado através da vida dela, eu preciso abrir outro parênteses. Deus pode aparecer numa nuvem, sim, com certeza. O Velho Testamento tem essas epifanias que ele vai aparecendo, vai comendo com as pessoas, vai trocando ideia. Mas na maioria das vezes, ele vai usar pessoas. Às vezes é o seu cônjuge, às vezes é a sua namorada, sua esposa, o vizinho do lado, alguém que você nunca viu. É público
como todo mundo sabe, a gente tem uma palavra para os Estados Unidos. Eu preciso te dar um mini testemunho antes da gente entrar nesse texto. Eu já tinha visto, sei lá, talvez um ano atrás, quando eu comprei umas passagens para uma próxima viagem, que o meu passaporte estava vencendo. Mas eu não prestei muita atenção, não liguei, porque mais para frente eu resolvi isso. E na quarta-feira, veio o estalo, que às vezes a gente pensa que a gente foi lembrado. Eu já passei dessa fase, eu acredito, que o Espírito Santo me lembrou. E eu comecei a tocar o site da Polícia Federal. Eu usei o Google Chrome que eu uso, eu usei o Explorer, ele funcionava. Eu tive que achar um outro navegador, que eu não sei o nome, que fez funcionar. Antes só travava tudo. E eu consegui fazer o agendamento, paguei o meu da Laura, e eu sabia que 24 horas depois estava liberado, mas eu fui já de imediato ver se liberou para o agendamento. Esperei até o outro dia. Eu não fiquei pensando nisso. No outro dia, quando eu sentei na frente do laptop, de novo eu fui lembrado. E eu fiz o agendamento. E se você já tirou o passaporte, você sabe muito bem que não tem para 2 dias depois, principalmente na época de Natal. Eu digo para ela aqui que, rapaz, Deus está com alguma armação aí, porque está aprontando alguma. Por que Ele quer que eu renove o meu passaporte desde agora? Você não tem muito costume de fazer viagem internacional? Alguns países pedem que você tenha 6 meses de validade do passaporte na data de saída da sua viagem. Alguns pedem 3 e alguns Estados Unidos, igual os Estados Unidos, não ligam para isso. Mas eu sei que eu tenho uma palavra dos Estados Unidos, mas eu não me conformo só com os Estados Unidos. Há muitos anos atrás, Deus disse assim: pede-me as nações e dar-te-ei. E eu peguei essa palavra. E eu sugiro que você faça isso. Eu sei que na sexta-feira a gente foi lá, fez o que tinha que fazer, dia 5 de janeiro, para pegar o passaporte. Então, se você tem uma palavra, se você tem um propósito, você precisa se mover em direção a essa palavra. No coração de Deus, nesse texto, 1 João 4,10. Esperar você abrir. Ele tinha um desejo, ele tinha uma vontade enorme de ter a nós, porque o primeiro primogênito falhou. O primeiro primogênito resolveu aceitar uma semente que não era de Deus. E a terceira coisa que eu preciso chamar a atenção nessa noite, calma, é que quando eu não dou ouvido à voz de Deus, consequentemente, eu vou ouvir a voz das trevas. E a voz das trevas vão gerar exatamente o que está escrito na sua e na minha Bíblia. Vão gerar morte. Vão gerar afastamento de Deus. E ele precisou enviar esse segundo primogênito. Eu não sei se você consegue entender a profundidade desse segundo primogênito. Eu sei que já se passaram 6.000 anos e contando, mas não sei qual é o meu número, o seu número, mas bilhões de pessoas, por causa daquela única semente, foram alcançadas. E Deus não está satisfeito só com isso. Ele deseja mais. O que Ele deseja? É que cada semente que Ele colocou no meio do seu curso se transforme em florestas. Não tem nada a ver com a gente. Não é porque a gente é mais bonito do que o outro. É porque existe, assim como uma floresta, existe todo um campo para ser ceifado. E faltam obreiros. E sabe o que eu venho descobrindo ao longo dos anos? É que para alcançar a gente precisa de dinheiro. Eu tenho aprendido que a forma para ganhar dinheiro, ou para que o dinheiro chegue na gente, que a Bíblia vai falar que as bênçãos do Senhor seguirão aqueles que obedecem. Então, se você esquecer de tudo que eu estou dizendo, lembra de uma coisa: obediência. Se aqui diz para você trazer seus dízimos e ofertas, traga. Se aqui diz para você primiciar, faça. Porque depois que a gente começou a fazer isso, a nossa família, as coisas foram mudando. E no primeiro momento talvez você ache que é para você ter mais conforto. E vem mais promessas desse altar e de outros lugares que falam que existe muito mais. Eu resolvi mergulhar nesse assunto. E ainda estou mergulhando. É uma coisa assim
deixa maluco, você fica meio doido, meio pirado, porque é muita informação. E o motivo de tanta riqueza, para você que talvez tenha um bloqueio com essa palavra de riqueza, de ser rico, não tem nada a ver com você. Pessoas precisam ser alcançadas. Olha que linda essa. Nisto consiste o amor. 2 pontos. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Quem aqui amou a Deus? Ninguém. Nem eu, nem você. Sabe por quê? Porque Ele que nos amou enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, o verdadeiro amor ele entrega, ele doa. O verdadeiro amor ele se move em direção àquilo que ele quer. Se ele queria colher eu e você, ele semeou o que ele tinha de mais precioso. Ele semeou o até então o único filho dele, o filho do gênito, porque ele esperava por uma colheita. Então eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, porque alguns de vocês vão trazer aqui, alguns vão fazer via Pix, e alguns não vão fazer, sejamos claros e objetivos. E quando você fizer esse ato, o mundo espiritual, que não se move por pensamentos, mas se move por ações, porque está modelado na palavra, Deus quis escolher e Ele semeou, Ele vai registrar o que você fez. E não tenha modéstia, não tenha vergonha, espere pela colheita. Esse sentimento humano nosso de que não, eu estou dando, mas está tudo bem. Não está tudo bem, você tem que colher. O que você precisa fazer é continuar caminhando em obediência, que existem muito mais coisas na palavra do que simplesmente essa parte. A gente perde muito tempo com esse detalhezinho, a gente esquece que tem uma floresta inteira à nossa espera. Então, esse pequeno, grande detalhe muda a sua vida. Esse pequeno, grande detalhe faz com que você entre em parceria com Deus. Como aquele garotinho dos 5 pães e 2 peixinhos. Eu estipulo 12 anos. Eu já tentei dizer isso algumas vezes, mas acho que eu não consigo expressar. Não é o valor, é a obediência. Quando ele ouviu que o mestre precisava de algo que ele tinha, por mais insignificante que seja, que você tenha no bolso, talvez R$1, R$2, isso não interessa, não é só o dinheiro. Ele se apresentou e Jesus multiplicou. E o mais importante para mim, no lugar daquele garotinho, eu me sinto muito honrado, porque ele construiu. Cada um de nós estamos construindo o reino de Deus junto com ele. Quando eu digo que o reino é dele, eu me ausento de responsabilidade. Agora, quando eu digo que é o nosso reino, porque eu sou filho, ele é pai, tudo que é dele é meu, tudo que é meu é dele, muda a perspectiva. Pode ser $1 bilhão, não vai mudar em nada quem você é.